Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini, vou conduzir o programa aqui hoje. Excepcionalmente, acho que é só o primeiro bloco. A doutora Amanda Dias Casagrande não estará conosco em razão de está numa audiência, Neemias, que depois eu vou falar aqui para vocês, que não acaba, desde 4 da tarde. Então a vida de advogado não é simples. Você entra numa audiência de meia hora, fica 3, 4 horas. Então ela está lá, vai tentar chegar aqui no segundo e terceiro bloco com a gente. O tema de hoje é esporte dentro da lei. Vamos falar de tudo sobre o esporte, juntamente com a lei, para ser feito de maneira certa, correta, entendermos como é que anda o esporte amador, profissional, o escolar, que é muito importante. Estou aqui com o meu ex-treinador também, da escola no futsal. Então, assim, tá muito bacana. Fique com a gente, tenho certeza que vai ser muito importante para você e sua família. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. O telefone é 996224547. Agora vamos ver como é que está a BR-101 aqui em Linhares. Trânsito é relativamente tranquilo, né? A gente sabe que a cidade está muito movimentada, muitas indústrias chegando, que então cada vez mais a gente se depara com muitos carros na BR-101, dentro do município também, mas o trânsito está fluindo bem. Ali é a direção para quem está indo em Vitória e também do outro lado, norte do Espírito Santo, São Mateus, Guriri, Jaguaré, Conceição da Barra, não podemos esquecer, só cidades lindas, que sempre vem mensagem aqui pra gente, as pessoas acompanham de lá também. Lembrar aqui que logo mais, após o bate-papo das 6, a Quinta da Lei, a TV Sim estará direto ao vivo na Câmara de Vereadores de Linhares para acompanhar a desincompatibilização do prefeito Guerino Zanon do cargo aqui do Executivo. Então ele vai sair como prefeito e aí vai continuar sua carreira na política. TV Sim vai estar de olho e vocês ficam com a gente. Agora sim, apresentando meus nobres amigos, Neemias Santos. Prazer estar aqui conosco. Mais uma vez, né? Já é da casa. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito boa noite a todos. Professor Rony, muito boa noite. A todos que nos dão a honra da sua audiência aqui pela TV Sim, toda a equipe técnica, nossos agradecimentos. Rony Heller, vou chamar de Roninho porque eu conheço desde criança. É um prazer tê-lo aqui. Tiago, eu que agradeço essa oportunidade, né? Da gente estar participando aqui, podendo falar um pouquinho do esporte, dessa importância. Gostaria, desde já, agradecer, né, por este convite. É uma honra também poder fazer parte dessa bancada, né, juntamente com que foi o meu colega, foi o precursor nessa área de treinamento, né? Foi ele que me deu a primeira oportunidade. Então trabalhamos por diversos momentos juntos dentro do futebol profissional, eu como preparador, ele como treinador. Então é sempre uma honra para mim tê-lo aqui ao meu lado, né? Tê-lo ao lado do Neemias, esse grande gigante do futebol. O bate-papo vai ser bom aqui, a gente vai ser uma resenha, para você que está assistindo, vai ser uma resenha, mas com assuntos importantes. Não é isso, Neemias? A resenha do futebol não pode faltar, não. Não para nunca. Fala em resenha, eu lembro o Roninho, gente.
A gente treinando, Rony, eu, Gabriel Taquete, Alexandre Mosquito, hoje pai de 3 filhos, né? Aqueles pirralhos, estão tudo aí agora. Pois é, Thiago. Eu sempre acho que tô ficando velho, né? Não é nada. É só impressão nossa. Eu trabalhei com o Alexandre. Com o Alexandre tinha 12 anos, né? Você com 13, né? E hoje a gente podendo sentar aqui junto para falar um pouquinho do esporte, né? E deixar a sociedade bem informada. Não tem coisa mais importante que isso. Neemias, a gente falando que Neemias é treinador de futebol, Roninho educador físico. Você foi treinador do time profissional, né? A gente fala do Linhares. Como é que foi essa experiência? Bom, em 98 nós tivemos essa oportunidade, né, Rony? Começamos praticamente juntos ali. Pelo menos foi a minha primeira experiência. O Rony já estava lá. Montamos uma equipe de juniores na época, depois assumimos o profissional por 2 oportunidades, no Linhares Esporte Clube, né? O famoso Linhares chegou Esporte Clube. No terceiro lugar da Copa do Brasil, fez história. Fez história. O Linhares Futebol Clube, eu também tive a oportunidade de treinar a equipe profissional e a equipe sub-17. Tive o privilégio de ter uma equipe fantástica em 2008. Fomos campeões do estado. Depois, a última participação no profissional aqui foi no Campeonato Brasileiro da Série C, né? Depois assumi o Real Noroeste e tive o privilégio, né, de também ter uma equipe fantástica e sagrarmos campeões do estado pela equipe do Real Noroeste. Foi uma experiência muito gratificante e tive o privilégio de ter amizades de profissionais como o Rony, né, como o Vandi, como uma série de profissionais que estiveram conosco, e isso enriquece muito a nossa carreira. É muito bacana. Então, mas ser treinador é desafiante. Ô, louco! A gente fala assim, é a síndrome de Damocles, né? Todo mundo quer estar lá, todo mundo é bom da TV pra fora, sentado na cadeirinha com controle remoto, todo mundo é especial. Mas na hora das decisões, quem tem que tomar é o treinador. É isso aí. Falando bom controle, lembra no videogame, era bom no videogame, botava a bola. Rony, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Pois é, só vou pegar o gancho também do Neemias, né? Porque depois da minha formação, que foi em 98, quando eu retornei para Linhares, o primeiro convite a trabalhar com futebol profissional foi por intermédio do Neemias, né? O Neemias, ele assumiu uma equipe como treinador e me convidou para ser preparador físico. E o interessante disso tudo é que, na verdade, a gente sabe que o futebol ele tem os seus altos e baixos. E a vida de treinador tem que estar ganhando sempre ou tem que estar sempre contentando uma diretoria, né? A gente vê aí que no futebol de alta performance acontece isso. E muitas vezes, né, quando o Neemias deixava o cargo até para assumir outras equipes, era eu que assumia no lugar dele. Isso aconteceu por por diversos momentos, né, Neemias? 98 ele foi treinador sub-20 do Linhares, até lançou o Jonathan como lateral direito, o Jonathan mais conhecido, nosso vereador hoje de Linhares, e que depois teve ascensão dentro do futebol, né, capixaba e até fora do estado. Mas o Neemias saiu, eu assumi o sub-20, no qual o Neemias tinha montado essa equipe trabalhado, e, né, demos continuidade ao trabalho e chegamos aí à final sendo vice-campeão do estado. 2013, após o meu retorno do Rio de Janeiro, fui convidado novamente pelo Neemias a ser preparador físico dele, né, da equipe do Linhares, e no decorrer do caminho ele também precisou se ausentar, precisou se afastar, e eu também acabei assumindo. Então nós temos esse bom contato, né, essa parceria dentro do futebol profissional, né, e um respeito muito grande pelo outro. Hoje a gente está dentro do esporte e formação de base, em equipes opostas, mas sempre de forma respeitosa, um ajudando o outro. Ele, dentro do projeto que ele tem, ele ajuda muito a minha equipe, e aquilo que a gente pode fazer para ajudá-lo também a gente faz. Então é uma troca, né? Essa experiência ela continua, né? Então a gente aprende um com o outro. Isso é muito bacana, né? Acaba que a gente vai construindo no esporte, em termos de amizade, de parceria, leva para a vida inteira. Até a questão, a gente falou de algumas pessoas aqui que treinavam futsal com 10, 11 anos, são meus amigos até hoje. Quer dizer, te ajuda a socializar, te ajuda a respeitar, saber que tem hierarquia, saber que você tem que ter limites.
Então, assim, o esporte é muito importante na vida do ser humano, né, Neemias? Você falou uma palavra-chave. O esporte ele tem uma peculiaridade que em outras carreiras ela é mais marcante. Mas o desportista ele respeita, que é uma hierarquia. Um faixa preta ele exerce uma hierarquia, né, sobre um faixa branca, sobre um faixa marrom. Mas isso não precisa estar escrito só. Ele já, pela disciplina do esporte, ele já respeita isso. O futebol tem isso. Então você é campeão no municipal 3, 4 vezes. Você é campeão no municipal. Você disputa um campeonato de federação, aí o atleta, o profissional, ele tem essa respeitabilidade porque sabe que um campeonato federado é hierarquicamente superior a um campeonato municipal. Né? Tem muita gente que brinca muito, né, com o Fabiano, né? Exatamente. E tem o Mundial, mas não tem a Gazetinha. Fabiano, foi só um... Porque dentro do nosso estado, né, campeonato conhecido de base é a Copa Gazetinha, né? Assim, mas é um campeão mundial, 3 vezes campeão da Libertadores. Mas isto tem uma hierarquia pelos títulos. Então, quando você fala assim, eu tenho o privilégio, né, de ter contato e ter trabalhado com várias pessoas. Mas você tem que, hierarquicamente, ir respeitando. Quem tem um título estadual, quem tem um título de federação, isso também acontece nas artes marciais. Tem algumas ligas e algumas associações das artes marciais que não estão ligadas à federação, a uma federação internacional. Então, às vezes, um faixa marrom está hierarquicamente superior a um faixa preta, vamos botar assim, desde que aquele faixa preta não esteja numa associação reconhecida internacionalmente ou em termos olímpicos. Então, existe uma hierarquia que no esporte é extremamente importante e não está escrito. Aí. Neemias falou aqui, Rony, de mundial. Aí já me lembrou que o Palmeiras não tem mundial, né? Que aí eu mando um abraço pro meu cunhado Saulo, que é palmeirense. E aí, falando em termos de Fabiano, que o Roninho comentou também, o Roninho não, que o Neemias comentou, para quem não sabe, o Roninho que está aqui conosco, o Rony L, é irmão do Fabiano L. Foi um grande profissional, campeão mundial, campeão da Libertadores, diversos títulos. Para quem gosta muito de futebol, e principalmente que é flamenguista, a gente sabe que a maioria, ele fez carreira no Flamengo, fez carreira no Vasco, no Internacional, Atlético de Madrid, tô certo, Rony? Atlético de Madrid. Como é que é você que participou, você estava falando até, às vezes tem muitos jovens que sonham em ser atleta, como é que é você estar dentro de uma família no qual o seu irmão, aquela pessoa que você ama, está fazendo um sucesso que todo mundo sempre sonhou? Então, Thiago, eu vou resgatar a primeira pergunta que você me fez, né? Pedir para falar um pouquinho a respeito da minha história, né? Porque isso eu tenho que trazer da minha família. O meu pai foi um desportista, foi um atleta que jogou por equipes tradicionais aqui do nosso município. Até então a gente tinha o Industrial e América, né? Que conseguia levar as famílias aos estádios de futebol nos seus finais de semana. Era uma tradição aqui no nosso município. Então isso vem de berço. Vem do meu pai. Já foi levando os filhos para irem acompanhando. E o meu pai, depois que parou de jogar, ele foi também treinador de equipes amadoras, depois foi treinador campeão estadual com uma equipe sub-20, né, na época do Industrial, depois pegou a América, tinha a melhor de 3 partidas entre a América e Industrial, foi vitorioso também, e aí tá no sangue, né? Tá no sangue. Depois que meu pai, a gente acompanhando ele dentro do processo de treinamento, que ele, né, mesmo ele sendo, eu falo leigo porque não tinha uma formação acadêmica, né? Não era profissional da área de educação física, mas ele tinha o conhecimento prático daquilo que ele vivenciou dentro do futebol. E a gente acompanhando aquilo ali, a gente sempre teve a vontade de também participar, como o sonho da maioria das crianças é ser um jogador de futebol. Só que até então, a gente vivia o dia a dia, né? Eu vivia o dia a dia. Hoje, eu acho que por causa da mídia, tanto as crianças que acompanham muito futebol, tanto nacional quanto internacional, e vê os seus ídolos, né?
Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, entre outros. Hulk. Hulk do Atlético, né? Então Lógico, as crianças e adolescentes hoje vislumbram sempre uma grande equipe. Até então não tinha assim um status tão grande, mas era importante que a gente saísse do nosso município para que a gente pudesse galgar algo melhor, né? E aí eu tive a primeira oportunidade com 14 anos de jogar no seu Atlético Mineiro. O Roninho foi pro Galo. Fui campeão mineiro, isso né? aí. Fui vice-campeão brasileiro pelo Galo. Depois retornei a Linhares. Com uma semana, o diretor da Portuguesa de São Paulo, quando era Série A ainda, me levou para lá, né? E aí, porque o Atlético não quis me liberar, fiquei 4 meses e retornei para Linhares. E voltei a jogar aqui no... A gente falando do antigo Linhares, né? Do maior campeão da década de 90. Joguei na base, treinava no profissional. E no ano subsequente, em 94, eu passei no vestibular em Vitória, na UFS. Fui estudar meu período acadêmico de 5 anos em Vitória, né? Retornei para Linhares e comecei a minha vida profissional, a minha carreira profissional, coordenando algumas academias, trabalhando paralelamente ao futebol e também dentro da prefeitura com questão de elaboração de projetos, né? Então essa foi a minha trajetória. Passou alguns períodos, eu fui estimulado, né, a estar assumindo alguns projetos maiores dentro do futebol, até mesmo porque saí de preparador físico, que é diferente, para ser um treinador de futebol. Até mesmo pelo aprendizado que eu tive com grandes treinadores, e um deles é o Nemias, né? Pude também, na minha vida, né, pós a minha formação, estar trabalhando na Unilinhares por 6 anos, né, no curso de Educação Física, também na Pitágoras por 7 anos, né, e que somou muito essa experiência nas nossas vidas. E a gente é um exímio defensor da educação física e também do esporte dentro do nosso município. E Fabiano foi... A partir daí... Porque é bom, porque tem uma molecada sonhando aí com o Flamengo, com o Vasco, que aqui quem manda são os times do Rio. Mas quem é o melhor é o Atlético Mineiro, onde o Roninho jogou. Atlético, né? Pouca gente sonha com o Atlético. Mas o melhor é o Galo do meu pai, Cirilo Pandini. Um grande abraço, um beijo. Grande abraço ao Cirilo aí, né? Foi um grande gestor do nosso futebol aqui, né? Isso aí. Mas, Thiago, a questão do Fabiano é porque o Fabiano ele foi um perfeito atleta. A gente fala da diferença do jogador para o atleta. Jogador, a gente é aquele cara que tecnicamente talvez se destaque dentro do futebol amador, até dentro do futebol, né, a nível de estado, mas muitas vezes é um cara indisciplinado, não é cumpridor de horário, né? E a gente sabe que hoje o futebol ele é altamente profissional. Então você tem que ser um funcionário da empresa, né? E você tem que ser um exemplo. E o Fabiano, desde os 17 anos, ele buscava, ele galgava isso daí, porque ele sabia onde ele queria chegar. Meu pai sempre cobrou muito da gente. E meu pai, muitas vezes, ele ia aos treinos do Linhares, o Fabiano com 17 anos já estava no profissional do Linhares, e meu pai chegava para ele e falava assim, pô, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. E aí o Fabiano falou, meu pai, um dia você vai me ver num grande clube e vai se orgulhar de mim. Então ele já traçava metas. Mas as metas que ele traçava, ele também corria atrás. Quando as pessoas não viam o Fabiano treinar, ele pegava a bicicleta dele, encostava ali no campo e estava dando volta, né, 20 voltas, 30 voltas no campo. As pessoas que passavam falavam, pô, ali tem um doido ali correndo. Mas ele sabia onde ele queria chegar. E o Fabiano, dos 17 anos até os 38 anos, quando ele parou, ele sempre foi o primeiro da parte física. Ele sempre foi o primeiro a estar à frente, a estar se apresentando em termos de horário, em termos de tudo que se envolve a questão profissional. Ele falava assim, se eu quiser cobrar alguma coisa da diretoria, eu tenho que dar exemplo. Ou se eu quiser cobrar alguma coisa até dos mais novos, eu tenho que dar exemplo. Então o Fabiano ele foi um vencedor porque ele foi um exímio profissional e ele buscou com muito afinco isso aí. O Fabiano começou a carreira aqui, né, no Linhares com 17 anos, aí foi para o Vasco, subiu aos 19, teve uma passagem de 3 anos, depois foi para o Palmeiras, Flamengo, foi para a Turquia, voltou da Turquia,
voltou para o Internacional, onde foi vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. De lá, saiu também, foi para o Atlético de Madrid, voltou do Atlético de Madrid, foi para o Santos, do Santos voltou para o Internacional, teve a segunda passagem lá, e no caso a terceira Libertadores, porque a primeira foi pelo Vasco, segunda pelo Inter em 2006, terceira pelo Inter em 2010, né? E o último time que ele passou foi o Náutico. Então, eu sempre converso com ele, né? A gente tem que enaltecer as pessoas que são da nossa cidade e as pessoas que conseguiram ir longe, né? Mas foram longe porque buscaram isso daí com muito afinco. Teve mérito, né? Nada mérito, vem de graça. Exatamente. Nada. E eu posso falar outro, Thiago. O Thiago Heller, que também é meu irmão, também teve passagem, né, pela base do Vasco e hoje é treinador de goleiro profissional do Flamengo. Tem 7 anos, vai fazer 8 anos esse ano que está no Flamengo, sendo 2 anos no profissional do Flamengo, né? Um exemplo de profissional, né? Eu tive o privilégio também de ter o Thiago Heller numa equipe nossa em 2013. 2013, no Atlético Linharense. 2011, né, Mias? 2011, né? Eu acho que eu tô ficando velho. 2011. O tempo passa rápido. Passa muito rápido. E também uma linhagem, na verdade, de profissionais exemplares. Nemias, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas já quero deixar para vocês irem pensando o que precisa melhorar no esporte a nível estadual, nacional, e tem algumas medidas sendo tomadas pela população. Uma delas é aqui em Ares, que a gente fala um pouquinho melhor. Fica com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim. A gente está falando do esporte dentro da lei. E aí, diversas formas de melhorar. E a gente tem... A gente não, eu estou para escutar vocês. Eu sei que vocês têm muitas sugestões. Mas antes, só vou dar um recado aqui para os telespectadores e ouvintes, que logo mais após o programa, TV Sim vai estar ao vivo na Câmara Municipal de Vereadores de Linhares para acompanhar a desincompatibilização do prefeito Guerino do seu cargo. Então a gente sabe que a política no Brasil está à flor da pele. Tem gente mudando de partido, saindo do seu cargo. Linhares não é diferente. Nós temos... Hoje eu vi logo cedo que o governador de São Paulo, João Dória, teria desistido da presidência da República, de concorrer à presidência da República. Nesse caso, ele não precisaria de sair do seu governo de São Paulo. Mas não, agora no final da tarde eu já li, ele vai sair e vai vir como presidente da República pelo PSDB. Temos também o Moro, Sérgio Moro, da Lava Jato, que estava anunciado como um pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos e hoje retirou essa candidatura. Foi para o União Brasil, se eu não me engano. Então, ele não é mais candidato no momento à presidência da República. Então, assim, a gente tem diversas notícias no dia a dia, vamos acompanhando e passando para vocês para que fiquem bem informados. Falando agora de... E se tiver pergunta, 996224547. Eu estou vendo que o telefone não sai da tela enquanto eu falo. E aí, é isso daí. É só mandar que a gente está aqui para responder. Inclusive, mandar um abraço para a Shirley Dores, nos acompanhando de São Paulo, a Adriana, JCF, mandou aqui também no YouTube, um grande abraço. Quem está de Londres nos acompanhando, Emílio? Quem está em Londres é o Júlio Ferreira, e em Portugal, o Jamerson. Todo mundo acompanhando aí. Nos Estados Unidos está a Adriana e Sandra. Nós fizemos 3 excursões para os Estados Unidos, então tem o Mr. James também lá, tá tudo on. Tenho certeza que a Adalto Menegus também Adalto Menegus em Londres nos acompanhando. Grande abraço. E aí eu gostaria de ouvir de vocês que estão no esporte há muitos anos e são estudiosos para saber o que poderia melhorar de forma geral. Por que o esporte deveria ser... Por que da sua valorização? O que vem acontecendo? Bom, meu pensamento, tá? Aceito a discordância. Quando você fala em muitos anos, eu fico até, né? Roninha é mais jovem. Mas eu vejo o seguinte, depois que a gente ouve histórias como esta, histórias do Linhares de 93, 94, o Cirilo era o presidente, e
aquele Linhares marcou tanto o desporto em Linhares, mas nós temos outras modalidades esportivas que também marcaram muito. Quem teve a oportunidade e o privilégio de ver aquele ginásio do BNH, ainda em bom estado, né? Físico, mas lotado de gente, lotado, hoje dá uma tristeza tão grande. E você vê o voleibol, que quando eu cheguei a Linhares, o Marcão, por exemplo, foi meu aluno. Então, quando a gente estava treinando, não existia ainda. Mas existia uma escola de handebol fantástica em Linhares. E o voleibol deu um salto enorme. E nós vemos essas modalidades também minguarem. Eu estava comentando aí mais na área do direito, na África existe um problema muito sério, um problema mundial, que é a MFD, que é a mutilação da genitália feminina. Em alguns países, isso é cultural, é trágico e é um problema mundial. E nós estamos sofrendo nos últimos anos, não é dessa administração, nem daquela outra. Nós estamos falando de políticas públicas, né, de uma mutilação de talentos no desporto. Eu fiz essa comparação. Se você olhar, nós temos um país muito pequeno, uma população muito próxima à do Espírito Santo. Em 20 anos, o Espírito Santo todo caiu. Não foi Linhares que caiu no desporto. Foi o Espírito Santo inteiro, o futebol principalmente. Então, chegar a terceiro lugar na Copa do Brasil, com a história que foi construída, e depois eu fui o último treinador da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, nunca mais ninguém chegou à Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é terrível. Terrível economicamente, terrível profissionalmente. E aí os talentos estão indo aonde? Então, nós estamos sendo mutilados. Esses talentos estão sendo mutilados por falta de políticas públicas de desenvolvimento do esporte. Essa é uma opinião de um velho que está encerrando carreira, mas que eu vivi momentos como esse e sinto essa dor e ouço essa dor de quem já viveu. O menino hoje que sai da faculdade com 25 anos, com todo o conhecimento do mundo, ele não viu isso. Ele não sabe o que é o nosso puleiro do Guilhermão, que se chamava de arquibancada, mas era um puleiro, com 17 mil pessoas. Ele não sabe o que é isso. Ele não vivenciou aquilo. Neemias, fica arrepiado. Arrepiado. Eu era novinho, Exato. mas eu lembro até hoje. Pois Quer dizer, olha como é que marca. O quanto aquelas pessoas, quanto aquela geração marcou. E depois nós sofremos uma mutilação de talentos desportivos. Eu acho que nós deveríamos ter, e não só em Linhares, mas no estado do Espírito Santo, muito mais Fabiano Heller. Nós teríamos muito mais sábios. O Uruguai fez um projeto fantástico do Oscar Tabares, um país com 3 milhões de habitantes. Vai olhar no ranking quantos uruguaios de primeira grandeza estão no futebol e quantos brasileiros de primeira grandeza hoje estão no futebol. É uma vergonha o Brasil ter 2, 3 atletas de primeira grandeza, enquanto o Uruguai tem 5, 6, sendo que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. É a mesma população do Espírito Santo. O Espírito Santo foi para 4, o Uruguai também foi para 4. Só que o Uruguai, em 20 anos, em 10 anos, que esse trabalho do Oscar Tabares deu um salto de evolução tecnológica, de evolução técnica do futebol, de evolução física, enquanto nós sofremos desse mal. Eu acho que nós estamos sendo mutilados tecnicamente, fisicamente, de talentos do desporto em geral. Neemias, eu concordo com você, né, quando você fala que falta mais políticas públicas voltadas para o esporte, né? E aí eu abro aspas, né? Porque o esporte ele está sempre atrelado à questão educacional também. E quando a gente se refere à questão do vôlei, basquete, handebol, a sua base ele começa na escola, né? E aí a gente pode falar um pouquinho a respeito daquilo que é a Constituição também, né? A nossa Constituição Federal fala no artigo 6º e no artigo 217 que é um direito de todos. É um direito de todos, né?
que o Estado ele tem a obrigatoriedade, a União, os estados e municípios, eles têm a obrigatoriedade de fomentar as práticas esportivas e de lazer, né, para toda uma sociedade. E quando a gente fala de toda uma sociedade, envolve crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais, intelectuais, portadores de deficiências físicas. Então, falta políticas públicas. E aí, quando eu falei que abro aspas, porque o esporte ele vai se dividir em esporte e educação. O esporte e educação ele já tem a sua divisão, que é esporte educacional, quando o esporte ele acaba valorizando todos, ele acaba abraçando todos dentro da escola. O gordinho, o magrinho, o branco, o alto, o baixo. Então esse é o esporte educacional. E o esporte escolar, no qual você fez parte. O esporte escolar é aquele no qual você seleciona os melhores da escola para disputar competições. Mas a gente tem que entender que, tendo a seletividade para o esporte escolar, no esporte educacional, ele tem que ser referendado para todos. E a gente tem que levar, os professores de educação física têm que levar todos gostarem do esporte. Só que a gente tem que sair de uma cartilha, que é a cartilha do futebol, a cartilha só do handebol, do vôlei, do basquete. Por quê? Porque aqueles que não gostam dessas modalidades acabam não fazendo as aulas de educação física. Mas a aula de educação física não é só voltada para essas modalidades tradicionais, né? A gente tem outras modalidades também. A gente hoje, dentro do nosso município, a gente tem passeio ciclístico, a gente tem corrida, tem caminhada, então a gente tem karatê, tem jiu-jitsu, tem surf, né? Tem balé. Então, o esporte educacional, muito mais do que uma seletividade para atletas dentro de escola, ele tem que abranger todos. Isso daí tem que fazer parte de um currículo escolar forte. Só que por isso que eu falei que o esporte ele tem que estar atrelado a um processo educacional, né? Só que isso daí acabou se perdendo. Se a gente falar de que, né, o que a gente mais ouve falar hoje é a respeito de que não se tem políticas públicas voltado para o esporte e a criminalidade está abraçando. Porque também não adianta a gente fazer políticas públicas para crianças e adolescentes, né, de 7 a 17 anos e 11 meses, e depois, essas crianças e adolescentes, depois que acabou-se a obrigatoriedade de, dentro da lei, poder fomentar as práticas esportivas para essas crianças e adolescentes, como que elas vão ter continuidade se também não tem projetos que favoreçam depois que elas saem dessa idade? Então, é um debate que tem que ser muito maior do que simplesmente a gente criar políticas de assistencialismo dentro do esporte e utilizar o esporte, né, para achar que a gente está fazendo uma obrigatoriedade para o município e para o estado de dar o esporte. O esporte ele tem que ser algo prazeroso, onde as pessoas têm que ter uma continuidade. Só para finalizar aqui, né, Mias? E a gente entende que o esporte, toda vez que a gente fala de esporte, está sempre atrelado a criança e adolescente. Só que a gente tem que entender que o esporte, ele é promoção de saúde, o esporte também ele aumenta a autoestima. Quantas pessoas começaram a pedalar, a correr, nadar, a praticar ou até uma modalidade esportiva, né, depois de adulto? E olha quanta mudança teve na vida dessas pessoas. Começa pelo lazer e pelo prazer. Começa pelo lazer e pelo prazer. Depois... E como eu vinha falando anteriormente, a gente tem o esporte educação, temos o esporte lazer, que é voltado para todas as modalidades esportivas, né? Como a gente já citou aqui, diversas modalidades. E tem o esporte de rendimento, que é o esporte performance. Então a gente tem que saber que todos os setores esportivos, cada um vai estar inserido dentro desse esporte. Aqueles que não praticam o esporte de performance ou esporte de rendimento, ele está dentro do esporte de lazer, chamado também esporte amador, que é um futebol de final de semana, né? É um vôlei de final de semana, um basquete. São as atividades que não são feitas de forma de buscar o rendimento, né? Então a gente tem que fomentar essas práticas e tem que se ter políticas públicas não voltadas simplesmente
para o desporto do futebol dentro do nosso município de Linhares. Então, todas as modalidades, elas são importantes na vida de alguém. Então, na vida de alguma pessoa, vai fazer uma grande diferença. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Só pegando o gancho, políticas públicas, quando a gente fala, não pode só pensar que construção é política pública, tá? Nós tínhamos um futebol amador extremamente forte, né? Eu joguei aqui com o seu Tião, com o Pascoal aqui, né? Futebol amador, em que o campo tinha dois caminhos de boi no meio. E era braquiária, não era grama. Então, quando a bola entrava naquele valão, para você acertar a bola, era um horror. Já tecnicamente evoluído, como eu sempre fui, né? Imagina, né? Então, imagina. Tem jeito de ser... Não. Quem já jogou bola sabe que não é nada disso, né? Mas, assim, hoje não. Hoje nós temos equipamentos públicos excepcionais. Excepcionais. Só que nós temos muito equipamento público vazio. E isso não é muito bom. Se nós continuarmos a repetir essa mesma... Não que não seja suficiente, e não é. Desculpa, mas é porque pensar em políticas públicas não pode ser só pensar na construção dos equipamentos. Tem que ser no todo. Tem que ser na ocupação, na qualidade desta ocupação, que também não basta ocupar de qualquer jeito. E aí a gente entra com uma série de problemas da área dos profissionais que estão, e aí algumas pessoas ficam chateadas, mas é uma realidade. Nós perdemos Zé Cocos, nós perdemos, perdemos porque eles estão fora. Né? E nós vamos perder o Velho Léo, Bira. Nós vamos perder o Bira, nós vamos perder o Neemias. Bira, um fenômeno, Tá Neemias, um fenômeno. Vai chegar um momento que nós vamos ter que parar. E aí esses novos meninos que estão chegando na faculdade, eles precisam ter essa vivência. E às vezes a faculdade não vai dar. Então são políticas no geral. Políticas públicas de desenvolvimento do desporto. Enquanto a gente está falando aqui do esporte, do futebol, o WhatsApp tá bombando. Já começaram o seguinte, Mário Jorge Chaminé, pergunta a Rony quem levou ele pro Galo, lá com a presidência. Foi Rony, isso aí? Foi sim, gostaria de mandar um abraço pro Mário Jorge Chaminé. É isso aí, gente boa, tá sempre participando. E na verdade ele nem me conhecia, mas ouvia falar do talento, falou, não, vou levar pro Galo, entendeu? Coitado. Vou postar filho de Zé Coco, você que é bom. É isso aí. Quem mandou um abraço também foi o Romário Jorge de São Mateus. Outro fenômeno lá em São Mateus, por sempre assistindo aí. Grande abraço, Romário. Isso aí. E muita gente falando, o Espírito Santo precisa melhorar no esporte, a gente precisa ver mais esportes sendo desenvolvidos. Aí falam dos estádios, que não tem estádio, que o futebol capixaba tá acabado. Tem mensagem de todos os tipos, a gente agradece a todos que participam. Inclusive, pode mandar mais. O telefone é 996224547. Mas, Neemias, tem... Como também a população fazer um pouco sua parte, né? Que às vezes é propor sugestão de projeto de lei, é uma delas. A população tem esse direito. Às vezes não vai ter o direito de dar o pontapé inicial, mas pode dar na sugestão e depois fazer de forma organizada para chegar até o prefeito, para chegar até o vereador. Tem essa contribuição que você não precisa às vezes estar diretamente como um político. Eu estou falando isso que é importante também a gente abraçar algumas causas e tentar fazer cada atividade ter a sua importância dentro do seu município, no seu estado e também no seu país. Tem aqui em Linhares um projeto bacana, não tem uma sugestão? Assim, na verdade, o pontapé inicial, ele foi dado. E ele foi dado pelo povo, que é quem sofre a dor, né? Nós, por empatia, o político ele pode sentir a dor do povão. Ele pode até sentir, mas ele vai sentir só uma parte. Quem vai sentir mesmo o calor do fogo é o fundo da panela. Quem levanta o rabo do calango é areia quente, sabe? Então não tem essa, mas eu acho que... Não, quem está vivendo lá é que sofre. Então, esse poder emana do povo. E isto foi feito. Houve algumas pessoas sofrendo, sentindo essa dor, se reuniu, essa dor é muito próxima, apesar das modalidades serem diferentes, das realidades serem diferentes, essa é uma dor comum, pelo menos aqui em Linhares,
E aí começamos a nos reunir, ouvir as pessoas. Mas isso é geral, surgiu. né, Nemes? Isso é geral. É que a Não. gente sabe que precisa disso. Não, absolutamente geral. Eu estou falando em termos históricos. O Espírito Santo teve uma queda avassaladora. Nós temos um feudo na federação que não sai e que acabou com o futebol. E tá todo mundo batendo palma, porque recebe 2 bolas e um jogo de camisa, todas as ligas estão felizes da vida e votam sempre nas mesmas pessoas. E aí nós fazendo as mesmas políticas da mesma forma, os resultados serão exatamente os mesmos. Então nós estamos decaindo qualitativamente e quantitativamente no futebol, principalmente. Eu vou falar do futebol. Então no futebol nós temos uma federação riquíssima com clubes miseráveis, passando apertos miseráveis e que não sustentam essa macroeconomia do futebol e que é riquíssima. Então, a ideia nessas dores é que nós temos um grupo de pessoas que pensou e agora nos reunimos, criamos uma sugestão, porque é uma forma de se aplicar a condição de lei, e aí nós temos 3, mas esta criação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento do Esporte, principalmente aqui em Linhares, nós temos que entender que, primeiro, que não vai ser a solução com varinha mágica para a solução de todos os problemas. Neemias, vamos continuar falando. É o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Esporte. Isto. Que vale para o Brasil inteiro, né? Opa. Porque para, de fato, enaltecer o esporte, que é muito importante, desde a criação ali, a criança, aliás, desde a criança até o adulto. Como o Rony bem falou, não adianta largar com 17 anos de idade, porque aí você joga de braços abertos para a criminalidade. Exato. Mas o ponto eletrônico já me chamou umas 10 vezes. Vamos para o intervalo, 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é o esporte dentro da lei. E já falamos muitos assuntos interessantes, inclusive vocês deram uma aula para que os gestores públicos estejam ligados e possam aplicar, né? 10:07, tem que lembrar os telespectadores e ouvintes que às 7 horas a TV Sim estará ao vivo na Câmara Municipal de Vereadores de Linhares para acompanhar a desincompatibilização do prefeito Guerino do seu cargo de prefeito, né? Sendo redundante, do seu cargo de prefeito. Porque não só aqui no município, mas como nós já comentamos, no Brasil todo vem essa movimentação política. Temos em São Paulo, temos o Sérgio Moro, que já falou que não vem mais concorrendo à presidência. Então fiquem ligados. Vou mandar rapidinho um abraço que chegou aqui pra gente no WhatsApp. A Nuilton, aqui de Linhares, mandou um abraço, está contribuindo aqui com o programa. Douglas Perucci, de Rio Quartel, obrigado pela participação. E quem quiser, o telefone está aí na tela, 996224547. Roninho, você como professor, educador físico, Neemias falou do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Esporte. É muito importante. Importantíssimo, né? Porque primeiro que parte de uma insatisfação popular. Quando a gente elabora um projeto, né, uma minuta, um projeto, primeiro a gente ouve a sociedade. A gente começa a ver as insatisfações, né, e até mesmo, né, as propostas da melhoria do esporte, para que a gente possa, juntamente com todas as modalidades, né, representantes das modalidades esportivas, elaborar um projeto que venha de encontro aos anseios da sociedade, né? E esse foi o objetivo maior também. E o professor Neemias pode falar melhor do que eu a respeito desse projeto, dessa proposta, né, que está sendo construída por diversas pessoas de diversos segmentos esportivos dentro do município. A ideia é exatamente essa, que seja uma construção coletiva. Claro que nós temos que entender que essa é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Criação de conselho é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. O que nos cabe, então? Nos cabe conversar a respeito e fazer uma sugestão. E isso foi feito.
na conversa com vários atores, como o próprio professor Rony falou, e nessa articulação surgiram várias ideias, reunimos em uma minuta, e o conselho é justamente para ser um órgão colegiado de caráter permanente, porque nós vamos passar, não é nenhuma insatisfação com A, com B, com C, dessa gestão ou da outra, não interessa, é um órgão permanente. Então, quando esse gestor ou quando aquele gestor passar, esse órgão vai permanecer. E essas políticas públicas discutidas no colegiado, elas serão mais efetivas e mais eficazes para a população que dela necessita. E dentro dessa premissa, o objetivo não é apontar erros que muitas vezes pode vir acontecendo. Não, é acompanhar junto, ser um órgão fiscalizador, né, da distribuição dos recursos para o esporte, né? Também fazer um planejamento plurianual das diversas modalidades esportivas, né? Então, na verdade, vem para auxiliar o nosso secretário, ou a Secretaria de Esporte que tem dentro do município, né? Não vem para combater, vem para ser um órgão auxiliar, né? Exatamente. E não é nenhuma novidade. Pelo contrário, nós estamos muito atrasados. Já tem outros municípios? Não, Itarana tem conselho municipal desde 98. Nós estamos falando de um município que, com todo respeito, mas é um município muito pequeno. E nós estamos numa cidade pujante, com uma economia fantástica, né? Com quase 200 mil habitantes. E nós estamos em 2022... Nós não temos ainda essa possibilidade? Não, nós temos que ter. Só para finalizar, Neemias, e a população ficar ciente, como é que se encontra hoje? Já foi encaminhado para o Poder Executivo? Então, como é que está? Vai ter que ser rapidinho, tá tem bom. 1 minuto. Dia 11, inclusive, nós solicitamos e fomos convidados pela Câmara Municipal de Linhares. Nós vamos fazer uma entrega simbólica aos vereadores. Como essa é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, a Câmara vai acolher como sugestão, tá certo? Claro que aí eles vão deliberar entre eles, vão acolher no sentido de receber a nossa sugestão. Depois, qual é a deliberação deles também, eles têm a liberdade deles, tá? Qual é o encaminhamento vai depender disso. E concomitantemente, nós vamos fazer a entrega ao Poder Executivo como sugestão, tá? Isso é muito importante. Mas temos que lembrar que a criação do Conselho por si só também não é varinha mágica e não vai resolver todos os problemas do esporte de Linhares. Recado dado, todo mundo atento e todo mundo em prol de um esporte efetivo para toda a população. Isso não é numa cidade ou não é em outra, é no país inteiro. Então, isso vem em Linhares, isso vem em Itarana, em outros municípios do Espírito Santo e que seja no Brasil todo. Se é para melhorar o esporte, tem que abraçar a ideia. Itarana não, desculpa. É Ibitirama. Ibitirama. Que ainda é menor do que Itarana. Então vou mandar um abraço para todos de Ibitirama e de Itarana. E parabéns, né, por ter essa iniciativa há muito mais tempo do que a gente. Parabéns. Neemias, muito obrigado pela participação. Tamo junto, viu? E parabéns por todo o trabalho desempenhado lá na Associação de Bebedouro. É um projeto social que envolve crianças. Então, assim, isso é muito bacana a gente ter pessoas que abraçam as ideias. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar numa bancada com ilustres atletas, né? Nosso goleiro aqui, viu? Então, assim, realmente é uma honra muito grande. Muito obrigado. Obrigado àqueles que estão nos assistindo em casa ou pela internet. E não é uma criação do Neemias, nem do Rony, nem do Dr. Tiago. É a criação da coletividade, da comunidade, e nós queremos que todos participem. De repente nós estamos num caminho errado, alguém vem. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Muito bem. Rony, diz Neemias goleiro, né? Era um goleiro, mas era o seu pivô artilheiro, não era não, Rony? Rapaz, eu até estranhei aqui. Talvez eu tenha te colocado na posição errada, porque como não fazia gol, talvez se fosse goleiro... Tá vendo, né? Uma brincadeira, Thiago. Fazia gol. Sabia. Sabia. Rony, meu querido, foi um prazer enorme. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite para estar aqui junto com o Neemias. E assim, a casa está de portas abertas. Doutor Tiago, quero agradecer de coração, muito obrigado, né?
Eu que fico lisonjeado, né, estar na tua presença, do Neemias também, que são pessoas que eu aprendo todos os dias. Mas eu não poderia deixar de falar sobre uma associação que eu faço parte, que é a AEL, que é a Associação Espírito Santense de Esporte e Lazer. É uma associação sem fins lucrativos, né, no qual a gente tem abraçado 9 projetos entre Linhares e Conceição da Barra. E esses projetos esses projetos chegaram até a gente fez análise dos projetos e através de uma emenda parlamentar, né, do deputado Marcos Garcia, a gente vai estar, na verdade, contemplando esses projetos hoje dentro do município de Linhares e Conceição da Barra. Então, a nossa função é fomentar as práticas de esporte dentro do município de Linhares e no norte do estado. Então, eu gostaria de, em nome da diretoria, eu tenho que mandar um abraço para eles, né, o Tião dos Correios, que é o Tião que faz o ciclismo aí brilhantemente, uma pessoa fantástica e um cara que se coloca à disposição da população, né, do Adriano Guizani, Elisa Araújo, José Nildo, professor Bernardo também, que já participou dessa bancada. Pouquinho que eu aprendi foi com ele. Poxa, então aprendeu bastante, né? E também colaboradores, né? Que é o Alex Leal e o Elinho. Então a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe vencedora, que está lutando, né, em prol do esporte capixaba. Muito bacana. Aproveitar e mandar um abraço pro professor Bernardo, que eu sempre me espelhei nele para estar aqui e tentar dar o melhor. A todos que ficaram com a gente até esse final, nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando. Lembrando, o bate-papo das 6 é sempre de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Mas antes de finalizar a produção, fique esperta comigo, porque é um recado muito importante. A TV Sim está ao vivo já na Câmara Municipal de Linhares e vai passar a transmitir logo após o programa a desincompatibilização do prefeito Guerino. Ele está saindo do cargo, ele vai anunciar agora na Câmara e vai entrar o Bruno Marianelli. Isso daí, fiquem com Deus, até quinta que vem. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.